Alô, alô Brasil! Conseguem me ouvir, pessoal? Olá, Gustavo Almeida, boa noite. Tá me ouvindo bem, cara? Beleza, então. Massa, bacana então, pessoas. 19 horas de uma terça-feira que foi no mínimo empolgante, né, no cenário político goianiense, principalmente. A gente vivenciou hoje mais um daqueles momentos que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. E eu achei interessante porque hoje pela manhã eu dei uma entrevista à rádio CBN Goiânia para comentar o que poderia acontecer no pronunciamento do prefeito Iris Rezende. Depois dá uma chegada lá no site da rádio e tá disponível já uma entrevista com o Luiz Geraldo. E aí vem lá às 11h40 aproximadamente, próximo ao meio-dia, e o prefeito, junto a um batalhão de pessoas ali, apoiadores, seus militantes mais aguerridos, seus partidários, começam ali um dos capítulos que, como eu falei, deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Então, antes de iniciar minha fala, deixa eu dar uma boa noite para a Suzana, para a Bruna, o Gustavo, a Cláudia Amaral Borges, o Vitor, Gustavo Almeida e mais todo o pessoal que está entrando aí e ainda não se manifestou. Gente, como eu falei, né, no anúncio da live de hoje, foi algo que veio da hora para hora. Como eu já tinha conversado hoje pela manhã na CBN, e depois na esteira dos acontecimentos, o Iris de fato veio a público para dizer que não é candidato à reeleição em 2020, eu pensei, bom, acho que eu preciso falar mais alguma coisa sobre tudo que está envolvido, pelo menos na minha leitura, é óbvio, com essa retirada, né, essa aposentadoria, vamos dizer assim, de um dos maiores ícones da política nacional e principalmente goiana, Iris Rezende Machado. Boa noite aí, meu amigo Fred, de Minas Gerais, meu aluno que não foi meu aluno, mas que depois virou meu aluno na FESP São Paulo. Então, pessoal, vamos lá. Para quem não está entendendo muito bem o que aconteceu, hoje, terça-feira, 25 de agosto, faltando aí 5 dias, 6 dias para o início das convenções que vão definir os partidos, as chapas dos partidos que vão concorrer agora em 2020, né? O prefeito Iris Rezende, ontem à noite, já havia comentado com seus apoiadores que estava tendendo a se retirar da atividade política, não concorrer à reeleição, deixou todo mundo em dúvida, causou uma comoção aí gigante, como todo pronunciamento do Iris Rezende costuma proporcionar às pessoas. Passou-se a noite muita gente falando que isso deve ser só um chamariz para conseguir atrair atenção e aí na hora ele falar que vai ser candidato, ou para aproveitar que muita gente vai correr atrás dele para que ele seja candidato e vai fazer um mise-en-scène ali e tal. Mas o homem veio de fato e disse que não é candidato. Disse que, repetindo as suas palavras, né, na palavra de Paulo, combateu o bom combate. E de fato, se a gente for ponderar em nível de gestão, o que o Iris Rezende conseguiu nesse último 2/4 aí, na última metade do mandato dele, dá a ele uma chancela bem interessante em nível de gestão municipal. Vale lembrar que Iris Rezende tem uma história, né, com a prefeitura de Goiânia. Ele foi o último prefeito eleito com voto direto antes do período da ditadura militar. Depois, novamente, ele é eleito em 89, se não me engano. Sei que ele teve nada 4 mandatos de vereador até agora. Perdão, de prefeito de Goiânia até agora, né? Ele abandonou um na metade para concorrer ao governo do estado, foi quando Paulo Garcia assumiu, depois Paulo Garcia foi eleito. Mas Iris Rezende, ele tem mais de 60 anos de vida política, né? Já foi ministro de governo do Fernando Henrique, do Sarney também, se não me engano. Foi vereador, foi prefeito, depois foi cassado o mandato dele na época da ditadura, governador do estado. Então o homem tem um histórico
político de dar inveja a qualquer juvenil que às vezes sobe aí no Nike para falar mal da história política ou falar mal da persona Iris Rezende Machado. Eu acho que em nível de crítica política, crítica em nível de gestão, 100% eu discordo de muita coisa que é diretriz para os governos de Iris Rezende. Mas enquanto ator político, a gente tem que respeitar a figura de Iris Rezende. Como temos que respeitar vários outros, viu? Vários outros, gostando ou não, concordando ou não. Há figuras políticas no Brasil, e não são muitas, infelizmente, que merecem no mínimo o nosso respeito. Iris Rezende é uma dessas figuras. Tá? Ele, de fato, ele deixa aí um legado na sua história que não acredito que muita gente vai conseguir chegar, não. Tá certo? Vamos ser bem sinceros. Alguém conseguir bater os 62 anos de vida política de Iris Rezende com o poderio que ele tem, né? Porque é um ator político que hoje deixou claro que ele dá as cartas da política goiana. Vamos pensar, agora daqui a menos de uma semana, 5 dias, 6 dias no máximo, começam as convenções partidárias para definir quem vai ser o candidato a prefeito dos partidos de Goiânia e de todo o Brasil. Né? O calendário eleitoral, como teve o avanço da data do pleito do dia 4 de outubro para 15 de novembro, o primeiro turno, para quem não está sabendo, tá? Então nós não temos eleição agora em outubro, gente. É dia 15 de novembro. E quem tiver as cidades com mais de 200 mil habitantes, que tiver segundo turno, 29 de novembro. Então você postergou a data do pleito, as convenções dos partidos começam agora dia 31 de agosto e podem ser realizadas até 16 de setembro. O que eu queria dizer com isso? Iris Rezende, ele conseguiu um status de influência no contexto político goiano que boa parte dos partidos ainda estava, se é que não está, atento e ansioso para saber para que lado iria Iris Rezende. Tanto os seus oponentes, quanto os seus apoiadores. E vamos ser bem honestos, não é a primeira vez que Iris Rezende faz isso. Por isso também, que eu insisti no começo da nossa conversa aqui, que ele deixou pulgas atrás da orelha de muita gente. Porque durante o transcorrer do dia, após o pronunciamento do prefeito, teve um monte de gente que veio falar comigo, não acredito, duvido, só depois que bateu o martelo na convenção, eu tenho certeza que ele volta atrás. O que não seria de se espantar também. Então vamos pensar na figura histórica que é Iris Rezende Machado. Ele consegue dar as cartas do jogo, ele consegue manipular várias frentes de jogo político, e ele falando o que é, ele mata o processo. E falando o que não é, ele continua deixando o pessoal ansioso, tenso. Olha que loucura. Como foi construída a história, né, de Iris Rezende Machado. 2010, 2016, não vou. Na última hora, os companheiros pediram, ele é aclamado pelo grupo, e aí ele vem como o salvador do MDB para ir concorrer à Prefeitura de Goiânia e levar o caneco mais uma vez. Bom, isso é o que a gente está acostumado até aqui. A gente está vendo 2020, né, em meio a uma pandemia. Iris Rezende já tem uma idade avançada, né, um octogenário aí que vai completar 87 anos, ou completou 87 anos. Então, de fato, há elementos físicos, apesar de reconhecer que a estatura do prefeito ainda o permite várias estripulias políticas, né? Ele está sempre aí em frentes de serviço, inauguração de obra. Então, apesar da idade, aos 87 anos, Iris Rezende ainda tem uma compleição física que dá a ele uma resistência bacana, mas são 87 anos. Também em meio a uma pandemia, uma pessoa que faz parte naturalmente do grupo de risco. Aí dá para entender, né, a possível pressão familiar que ele deve estar sofrendo. A essa altura da vida, filhos, netos, tem que chegar e falar, vô, e aí, como é que é, né? Deu? Parou? Vamos ficar com a gente? É uma possibilidade isso ter tocado no coração do Iris, e por esse contexto todo, as palavras dele, que foram proferidas hoje na hora do almoço, serem a mais pura e cristalina verdade. Por todos esses motivos, por ter, segundo as suas próprias palavras, cumprido a sua jornada e combatido o seu bom combate, acredita que está na hora de parar. Essa é uma possibilidade. Se Iris parou definitivamente, se ele não vai, nos 45 minutos do segundo tempo, pedir para entrar no campo de novo, isso vai ter tudo um desdobramento que eu quero comentar com vocês agora. Se chegar lá, no dia da convenção,
e acontecer toda aquela cena que a gente está acostumado a ver, que vimos, né, em 2016, 2010, também está normal, também faz parte do jogo. Ele vai de novo entrar, vai falar que o coração está feliz e que ele não pode abandonar, e bababá, e vai concorrer, e possivelmente, pelo que a gente tem hoje de cenário, leva à reeleição. Então, já que essa possibilidade ela já é meio aceita com facilidade, né, dele novamente retroagir na época da convenção, concorrer e acabar ganhando, vamos falar da possibilidade de Iris Rezende não ser candidato. Porque essa sim tem vários desdobramentos que muita gente precisa ponderar, ok? Bom, primeira coisa, 2020 é um cenário complexo, né? Complexo por tudo que está acontecendo. Pandemia, desemprego, baixa arrecadação das prefeituras. Então, o cenário não é muito favorável. Para além disso, o processo político sofreu também alterações, né? Você teve postergação de data, vai haver uma série de limitações, né, durante a campanha eleitoral, no fazer campanha eleitoral. Isso deixou muita gente aí sem saber como agir, né, como fazer campanha nesse novo contexto, nesse novo cenário. Geralmente pessoas que não me contrataram ainda como consultor, mas faz parte. Mas para além disso, outros elementos também fazem parte desse momento atual. Mudança na regra. Você teve uma mudança nas chapas de vereador. Você não tem mais na eleição proporcional a coligação, que era o que elegia muita gente de partido pequeno, que se juntava ali num chapão e tentava, de alguma forma, levar alguém. Agora é cada um por si. E o fato de você necessitar de que o seu partido produza uma chapa minimamente competitiva para garantir, no mínimo, o quociente eleitoral, é muito importante, e isso por si já mexe com o cenário, já mexe com o contexto. Vocês podem perceber que hoje há vários pré-candidatos e pré-candidatas à Prefeitura de Goiânia. Na minha última contagem aqui, 14, excluindo o MDB, tá? Se for o Iris ou se for alguém que não o Iris, 14 pré-candidatos. E por que tem tantos pré-candidatos e pré-candidatas, professor? Primeiramente por esse motivo, gente. Como agora cada partido tem que garantir as suas cadeiras na Câmara Municipal, ter um cabeça de chapa, ter um candidato ou uma candidata à prefeitura é muito importante para dar credibilidade à chapa do partido e para dar visibilidade durante o pleito. Por isso, vários partidos tiveram que lançar alguns nomes para poder trazer essa confiança às pessoas que iam disputar ali as chapas, né, para as vagas de vereador. Então, esse é um primeiro motivo de termos hoje 14 pré-candidatos. Vamos 14 até a reta final? Eu duvido. Tá? Com Iris ou sem Iris, eu duvido que todo mundo aqui vai ter potência para chegar, de fato, a fazer uma campanha efetiva para a prefeitura. Obviamente, podem fazer algo na perspectiva de quê? Na perspectiva de conseguir um nível de visibilidade para a sua sigla. E aí tentar gerar algum voto de legenda e tentar ajudar os companheiros ali da sua chapa. Mas, de fato, competir pelo passe municipal não vão ser os 14. Tá certo? E aí temos outra situação importante também na eleição de 2020, pensando na Prefeitura de Goiânia especificamente. Na história da Prefeitura de Goiânia, poucos partidos sentaram naquela cadeira. Os que mais estiveram lá, né, pensando aí, voto direto só, MDB, né, o PMDB, historicamente, PT e o PSDB. O PSDB teve um mandato com o União. Mas como o União teve um mandato pelo PMDB, vamos chutar que sendo o União ali está meio atucanado o negócio. Mas veja bem, dos partidos que sempre disputaram com potencial de vitória a cadeira do paço municipal, hoje, por conta da gestão do Iris, o MDB é o que tem vantagem, né? Não há dúvida em relação a isso. O MDB tem uma chapa gigantesca, tem 10 vereadores, porque na última janela uma galera debandou e pulou para dentro do MDB. Né? Então você tinha ali, se não me engano, era 2 ou 3, não, acho que é uns 3 ou 4 vereadores, de repente tem 10 vereadores na chapa do MDB, certo? E além disso, você tem o Iris, né? Que ele saindo, o MDB tem figuras de grande envergadura para de repente entrar nessa vaga do Iris. Então você tem um partido que está mais consolidado, que está menos refém
de questões outras que podem gerar desgastes na hora da eleição. E do que eu digo especificamente? Os outros partidos, PSDB, recentemente teve problemas aí em relação ao Marconi Perillo, que era o líder do partido, tanto que depois dessa saída de Marconi Perillo do radar mesmo, da articulação direta aqui no estado, o partido ele deu uma queda, né? Ele está muito sem rumo, a gente pode perceber, né? O PSDB hoje está carecendo mesmo de uma gestão ali, ou de uma liderança que possa levá-lo a se reerguer de fato enquanto um grande player político. Recentemente tivemos o caso também do Daniel Lousa, que também é do PSDB, que foi arrastado aí naquele escândalo envolvendo o Alexandre Baldi, que é do PP. Então você percebe, e o PP é um partido que estava crescendo, né, em nível de articulação, de movimentação, o Baldi encabeçando ali algumas conversas para lançar vários candidatos. Então esses principais partidos estão com alguns probleminhas que podem nos afetar na hora de concorrer, de se expor ao nível da exposição de uma candidatura à prefeitura de uma capital. O PT, que tem a Adriana Corsi como pré-candidata, e que sempre é uma boa postulante ao cargo, porque o PT tem ali, querendo você ou não, ele tem uma militância, ele tem um quantitativo de voto que dá a ele relevância no contexto, mas o PT ainda tem todo aquele esquema de rejeição que foi construído por conta da Lava Jato. Isso gera também aí um pouco de desnível nesse embate. Portanto, Íris não vindo, essa galera vai ter que trabalhar demais para conseguir sobrepor o MDB. Bom, então essas três são as principais. Dos 14, há ali uns 2 ou 3 que tem potencial de fazer uma campanha bacana, uma campanha de fato que possa ser trabalhada e construir alguém que consiga, né, enfrentar o próximo candidato, né, ou quem for assumir o bastão no MDB, que eu acho que hoje é o partido mais forte, é a minha leitura. Vamos lá, de todos aqui, que eu acho que poderia ter esse papel. O Francisco Júnior do PSD, depois dos problemas lá com o Padre Robson, eu tomei na dúvida, não que tenha algo a ver diretamente, mas o Francisco Júnior teve sempre um apoio da Igreja Católica, né, nas suas eleições. Eu não sei se com esse cenário tenso a igreja vai querer se envolver em campanha nesse momento, porque se atrai uma visibilidade que pode não ser interessante. Então acho que isso pode impactar sim a campanha do Francisco Júnior. O Wilder Moraes, que enquanto figura política, não sei, ele não me passa o nível de popularidade necessária para assumir um cargo de prefeito na cidade de Goiânia. Mas tem uma estrutura gigantesca, tem dinheiro demais e está fazendo um trabalho forte de comunicação. O que pode dar a ele aí sim algum tipo de potencial de crescimento. Principalmente se o Caiado, com a saída do Íris, apoiar e for para dentro da campanha do Wilder. Isso pode dar a ele um crescente, até porque ele tem uma boa relação com o Bolsonaro, pode atrair voto de bolsonarista, né? Temos que ver. O Wilder sozinho eu não vejo potencial nele, mas o Wilder num grupo construído pode ser sim que ele tenha esse potencial. Os demais, sinceramente, eu não vejo como players capazes de desequilibrar o contexto, né, a balança. Muitos aqui estão saindo porque tem mandato de deputado, então estão de fato fazendo um trabalho pelo partido, na minha leitura. Não estão disputando para vencer, mas para melhorar, para manter, né, o partido vivo, para tentar eleger vereador e, obviamente, para ganhar visibilidade pensando em 2022. Essa é outra situação que quem está olhando o cenário agora, né, com o Íris vai ou não vai, tem que ter muita clareza. Tudo o que acontece em 2020 está olhando para 2022. Então muita gente está saindo pré-candidato ou vai se candidatar agora em 2020, não só em Goiânia nesse caso, tá, no Brasil inteiro, pensando em ganhar visibilidade, exposição para 2022. Esse jogo é muito comum. A gente chama isso no marketing político de ganhar musculatura eleitoral. Então dos 14 aqui tem uma galera que está nessa, eu te garanto que tem, tá bom? Não está indo para valer para a prefeitura porque sabe que não está na hora ainda, mas pensando em 22, seja para continuar na Lego ou para ir para Brasília, é uma boa estratégia, né? Porque você garante ali, de repente, a eleição de algum vereador que te dá base, e eleição de 22
É uma eleição que eu digo que passa por 20, porque o pessoal de 22 precisa de capilaridade. Precisa eleger gente nos municípios para dar o quê? Base. Para ter gente depois você pedir voto para eles. Porque a eleição federal, a eleição estadual ela é muito grande, ela é muito complexa. A de 20, a eleição municipal, é que garante essa capilaridade para os partidos e para os principais players que vão disputar 2022. Por isso eu insisto, eleição de 20 é muito importante. Então, pessoas, desses 14 que eu falei, essa é a minha leitura aqui dessa média deles. E aí eu volto ao MDB, né, que agora, com essa saída de Íris, eu sempre falo, é saída até agora, porque para mim o Íris, como eu disse, ele tem as cartas na mão. Se ele falar que vai voltar, ninguém vai impedir. Então, né, mas jogando com a ideia de que ele não vai voltar, MDB, quem seria a figura natural do MDB para assumir o cargo agora, né, para assumir o cargo de pré-candidato e futuro candidato ou candidata de fato à prefeitura? Bom, e aqui vamos fazer um parêntesezinho. Eu já estou considerando que o MDB, pelo contexto que eu já disse há pouco, não abriria a mão de ser cabeça de chapa. Tá? O MDB tendo aí tudo que o Íris está entregando, um partido que está muito, né, tranquilo aí no seu potencial de aglutinação, na formação de chapa, tá com estrutura, eu tenho quase certeza que ele não vai abrir mão para ser visto de ninguém. Portanto, o MDB vai ter um candidato, né? Eu, sinceramente, não consigo conceber, né, e conversando com MDBistas aí, de raiz mesmo, não passa na cabeça de não MDBista o Íris saindo não ter cabeça de chapa. Então, né, vai ter. Quem? O Vitor já mandou aqui, ó, Maguito Vilela. Maguito Vilela, dentro da hierarquia MDBista, é a escolha natural, né? Maguito Vilela, hoje, de fato, ele é a segunda cabeça mais reconhecida dentro do partido. Se não, o segundo político goiano mais bem relacionado com trânsito em todas as esferas de poder, pelo seu histórico, né, pelos cargos que ocupou dentro do partido. Então, naturalmente, Maguito Vilela seria a opção. Mas aí que tem uma coisa na política, né, gente? Na política, nada é tão natural assim. E eu vou explicar por quê. Dentro do MDB, isso já é notório, sempre houve ali alguma rusga entre o grupo dos Vilela e os iristas. Para Maguito vir com esse potencial de assumir o lugar de Íris nessa coalizão que vai se formar próximo ao PMDB e dentro do próprio MDB, aí eu falando PMDB ainda, algumas arestas teriam que ser aparadas, algumas feridas teriam que ser saradas, porque senão Maguito não conseguiria juntar o grupo todo na mão. Isso é uma situação. Maguito é extremamente habilidoso também. É um político de muita habilidade, não tem como a gente duvidar. Portanto, pode ser que ele consiga fazer isso. Suponhamos que ele consiga fazer isso. Trazer o grupo, né, pegar de fato o grupo irista, se juntar ali agora, fazer algumas alianças com alguns partidos que pensam em 22. Ok. O que isso gera de problema para o MDB? Ou principalmente para o presidente do MDB, que é o Daniel Vilela, filho do Maguito. Maguito Vilela agora concorrendo à prefeitura de Goiânia, possivelmente, né, ele concorreria com alguma proximidade com o Caiado. Porque o Caiado está muito próximo aqui do MDB, no passo do Íris Rezende, e essa possibilidade de dobradinha já foi até aventada por muitas pessoas, né? Já houve algumas conversas ali de bastidor, Maguito, pensando como é que não é. Só que Caiado apoiar Maguito, como é que faz com Daniel em 22? E Daniel é o candidato natural do MDB para 2022. Até porque a atuação dele em 2018 foi uma atuação interessante, foi boa. Pensando no que ele tinha ali, eu acho que tiveram erros de campanha, mas ele teve um bom resultado, né? Na sua primeira tentativa de uma campanha daquele porte. Mas para além disso, e aí, como é que fica? Se Maguito sai sem buscar esses apoios com o governo do estado, já não sei se ele vai ter a força suficiente para levar uma campanha com mais tranquilidade, como o Íris Rezende levaria. Então esse é um problema que nós temos. Vamos lá, suponhamos ainda que
Maguito vença Goiânia 2020. Como é que isso impacta Daniel Vilela 2022, mais uma vez? Porque, bom, para os MDBistas seria o apogeu, né? Você ter o prefeito da capital e o governador. A questão é, pai e filho, será que o eleitorado ia achar isso legal? Será que isso não daria ali uma margem para a oposição se juntar e atrapalhar muito esse projeto? Temos que pensar sobre isso também, né? Esse acúmulo de poder num partido só geralmente não é tão bem visto, e principalmente nessa linha direta, né, de relação pai e filho. Estou aqui conjecturando, tá, pessoal? Não estou fazendo futurologia, estou conjecturando, tanto que eu estou dizendo que se e se. Qual que seria então uma outra possibilidade para o MDB, pensando ali em linha hierárquica? O próprio Daniel Vilela. O próprio Daniel Vilela, presidente, poderia vir então e falar, epa, e aí? Será que se a gente jogar o Daniel Vilela aqui, não dá para fazer uma campanha bacana e ele conseguir fazer esse meio de campo para ganhar mais musculatura e de repente adiar o seu projeto de 22? É uma situação que eu não sei aí se o Daniel vai querer uma coisa dessa também. Se isso passa pelos planos de Daniel Vilela, concorrer à Prefeitura de Goiânia e não em 22, ou concorrer à Prefeitura de Goiânia e sair no meio do mandato. Não sei o que isso poderia impactar, né, de fato aí na condução dos projetos políticos de Daniel Vilela. Então, se a gente for pensar em nível de naturalidade dos processos dentro da política, vocês estão percebendo que nada é natural. Porque sempre tem um mais, um se, um porquê, um se não. Beleza, vamos supor agora que não vai ser Maguito e não vai ser Daniel. Quem dentro do MDB seria o nome que poderia gerar um pouco mais de aglutinação das várias franjas do partido? O MDB nessa legislatura tem 0 deputado federal. Tem um senador, que é o Luiz Carlos do Carmo, que ganhou a cadeira do Caiado, né? Então, assim, vamos supor que ele não é ali um MDBista tão, né, MDBzão mesmo. Na Alego, há 4 deputados estaduais. Bruno Peixoto, que já há um tempo não estava de muita proximidade com o Íris, estava muito bandeado para o lado do Caiado. Henrique Arantes, que é um MDBista recém-convertido, né, ele era do PTB. Humberto Aidar, que também não é aquele MDBista raiz, né, ele era do PT. E o Paulo César, que honestamente também não sei se teria essa capacidade para aglutinar todo mundo. Bom, vamos passar então para a Câmara Municipal. Quem na Câmara Municipal poderia ser ali o nome do MDB? Agora ficou mais tumultuado porque juntou 10, né? Então a galera que migrou para lá. Mas pensando nos MDBistas que estão há mais tempo ao lado de Íris e de repente tem um trânsito mais interessante dentro do partido, você tem André Zeredo, que foi presidente da Câmara nos 2 primeiros anos do mandato agora, teve uma atuação muito próxima e sempre foi muito próximo do Íris Rezende, tendo ajudado muito nas pautas de Íris, principalmente ao passar a reforma da Previdência ali dos funcionários da Câmara Municipal, o que deu um fôlego para o município, né? Então, é uma pessoa que a gente tem que considerar, até porque ele tem uma história bacana e está com o nome limpo, está com o nome bom. Então, você tem o André Zeredo, você tem o Clécio Alves, que nunca escondeu que queria estar próximo do Passo, né? Mas o Clécio ele já faz uma linha mais histriônica, mais agressiva, né? Eu não sei se ele teria essa capacidade de aglutinar pessoas ao lado dele. Dos mais antigos ali, quem mais que hoje a gente poderia falar? Cara, que eu me lembre que hoje então, dos mais antigos seriam esses. Aí você poderia entrar nas aspirações que eu já vi gente comentando, né? Anselmo Pereira, que era PSDB até ontem, agora está no MDB, e mais uma série de gente que migrou para o partido, que eu já não acho que teria potencial para encabeçar isso tudo. Bom, sem mandato. Quem do MDB hoje teria sem mandato que poderia fazer esse papel? Não sei. Não sei. Então percebam que essa decisão do Íris Rezende de hoje, ela bagunçou o tabuleiro. Bagunçou o tabuleiro para os oponentes, porque agora a galera vai ter que começar a se mexer para ver o que vai fazer. E ainda há muitos que estão na dúvida se eles vai ou se não vai também. Se é só um teste dele. E esses outros players têm as suas dificuldades para se consolidar enquanto uma candidatura com potência de derrotar o MDB.
E dentro do MDB você tem toda essa celeuma também, e aí, beleza, quem vai? Quem vai abrir mão disso, quem vai abrir mão daquilo? Portanto, pessoas, quando a gente vai analisar o cenário político, é sempre importante não considerar o caminho natural das coisas. Porque eu repito, em política nada é natural. A coisa é complexa, a coisa é tensa, há sempre vários interesses que são trabalhados aí no bastidor. E eu não digo nada ilícito, não, são interesses de projeto, né? Eu digo sempre para os meus alunos isso e para os meus clientes também. Quem não tem projeto faz parte do projeto de alguém. Eu acredito que os players hoje que estão nesse jogo eleitoral 2020 têm projeto. Amanda disse aqui, ó, Célia Valadão poderia ser uma opção? Amanda, eu não acredito que ela seria uma... Eu até ouvi falar que estavam comentando a Célia para ser vice do Íris. Agora, a Célia cabeça de chapa eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar. Eu não vejo ela como uma liderança forte dentro do partido hoje. Ela tem ali o seu recall, ela tem o seu espaço de visibilidade, teve seus votos, já teve seu mandato de vereadora, mas encabeçar uma chapa hoje majoritária, não tenho certeza que a Célia seria a pessoa escolhida. Não tenho mesmo. Aí você pode falar que deve ter um pouco de machismo na história? Pode ter, mas não apenas isso. Eu acho que, de fato, ela ter ficado sem mandato pesa um pouco. Pesa um pouco. Né? Porque mandato, gente, em política, mandato é moeda. Você tem mandato, você tem mais visibilidade, você tem uma consideração maior das outras pessoas, dos outros companheiros do partido. Pessoa sem mandato, ela já vem, né, numa certa defasagem em relação aos demais. Mas, né, ok, tem aí a Célia Valadão, que não estava lembrando dela. Tá vendo? Eu não estava lembrando dela. Por quê? Gente, política, se você não está na frente, no palco, fazendo barulho, se mostrando, polemizando, conversando, participando ativamente, você vai muito rápido para o ostracismo. Então é muito difícil você hoje assumir um projeto de grande envergadura não tendo feito um trabalho prévio. E aí nesse ponto, Amanda, eu não vi a Célia fazendo isso. Né? O que eu oriento os meus clientes desde o ano passado já, gente. Se você tem interesse, você tem que trabalhar o seu nome. Não quer dizer que você vai, mas se pintar a oportunidade, você vai estar preparado. Quem não trabalhou o nome, para a possibilidade de cair no colo uma chamada dessa, tá fora, gente, porque a gente está aí muito próximo do pleito já. Muito próximo de um pleito que acontece num cenário muito estranho, um cenário muito complexo, né? Um cenário que é inovador para todos nós. Em nível de como fazer campanha, ânimo do eleitorado, as possibilidades de articulação, tudo foi mexido. Né? Então, quem já não estava correndo, meio que em paralelo aí, para se cacifar para alguma coisa, para mim tá fora do jogo. O Adriano mandou aqui, vereador Anselmo, para mim tem zero possibilidade, Adriano. O Anselmo é um recém-convertido ao MDB, né, cara? Ele sempre foi PSDB. Eu tenho muita dúvida que os MDBistas de mais raiz, aí, mais roots, embarcariam na campanha do Anselmo Pereira. Não acredito, honestamente não acredito. E nada contra o Anselmo. Eu digo pelo fato dele ter pulado para dentro do partido agora, recentemente, né? Então, não criou os laços necessários, na minha visão, para ser ele o escolhido do MDB. Vamos combinar, pessoal. Quando você tem interior, onde as questões partidárias elas não perpassam tanto a história, né, do partido no município, geralmente é escolhido aquele player com mais potencial de buscar voto. É natural. Até porque muitas vezes, vamos ser bastante honestos, muitos partidos no interior são franquias. Não tem quase nenhuma relação ideológica com a estrutura do Partido Central, da capital ou a presidência nacional do partido. Não tem. É franqueado mesmo. Agora, em municípios onde há uma história política, como é o caso de Goiânia e alguns municípios do interior também, gente que entra agora geralmente não senta na janela, o Adriano. Muito menos dirige um ônibus. Né? As pessoas geralmente tendem a dar um senta lá, Cláudia, e fala, fera, espera aí que talvez na próxima a gente pense em você. A gente tem muita gente aqui na fila para assumir esse lugar. E o MDB é um desses partidos. Né? O MDB é um partido que, apesar de ninguém ter crescido para além de Íris, porque ele é grande demais, né, no contexto, né, e meio que vira aquilo que a gente chama de sombra de mangueira, de baixo ali quase não cresce nada, mas você tem muita gente que está fazendo a sua história dentro do MDB há mais tempo.
Portanto, a galera abrir mão pro novato do partido, independente da história do Anselmo, dos 8 mandatos de vereador dele pelo PSDB, não acredito nem um pouco que ele seja o player escolhido. Não mesmo. Bom, exemplo que acontece em Lusiânia com Diego Sorgato e Célio Silveira, onde Célio está fugindo das diretrizes do partido para apoiar Diego. Tá vendo? Né? Vocês estão vendo. Pará de Minas tem histórico MDBista. É exatamente assim, professor. Ô Frederico, ainda bem que você não me deixa mentir sozinho, meu amigo. Porque, gente, vamos lá. Quando as questões partidárias têm história no município, você tem grupos que já estão há gerações ali batalhando. Não só aqueles que fazem parte mesmo do pleito, botam a cara ali para concorrer, mas o pessoal de backstage, o pessoal de base, o pessoal que orienta, os conselheiros, aquela militância velha que sempre vai para a campanha e ajuda e participa. Essa galera é muito apegada. É muito apegada. Então você não pode achar que de uma hora para outra você vai chegar lá na casa dos caras e falar assim, ô, dá licença que eu vou sentar aí. Não é assim que funciona. Então, a ideia desse nosso bate-papo de hoje, pessoal, era simplesmente botar mais pulga na orelha de vocês. Porque o cenário de hoje, tá? Terça-feira, 25 de agosto, é esse. Iris hoje, na hora do almoço, disse que não vai e ponto. Muita gente não acredita. Diz que talvez, como sempre acontece, ou pelo menos até então acontecia, na reta final, 45 do segundo tempo, ele levanta a mão, entra no campo e vai jogar. É uma possibilidade. Ok, é uma possibilidade. Porém, o que eu quis trazer para vocês é, e se não for? E se de fato foi aí a aposentadoria de Iris Rezende? Ele tem todo o direito de fazer isso, é o melhor momento para fazer isso, vou ser muito honesto também, né? Porque vamos ser franco, você constrói uma carreira política. Você tem que sair, querido, hora que está na alta, porque você sai e deixa saudosismo, deixa admiração. Sair quando você é mais ninguém, não é sair, né? É ser saído. Então o Iris hoje tem esse direito. Ele pode fazer o que ele quiser. Quer ficar, fica. Quer sair, sai. E ainda sai na alta. Afinal de contas, 62 anos construindo uma história. Goste você ou não, é isso que aconteceu. Ele saindo, os outros partidos agora vão ter que acelerar demais para conseguir ganhar visibilidade, ganhar legitimidade para sentar nessa cadeira do passo, porque o sarrafo deu uma subida, e o próprio MDB tem que correr para se articular, para saber, e aí pessoal, quem? E esse quem, como eu falei, não pode achar que simplesmente vai ser uma escala hierárquica que vai chegar e falar assim, não, é o Maguito, porque o Maguito é o segundo no ranking. Vocês perceberam que não é tão simples assim? Porque, e os projetos dos Vilela e os projetos do Daniel, como é que isso impacta 2022? Portanto, pessoas, há muita coisa ainda para ser decidida nessas próximas semanas, né, até o prazo limite das convenções partidárias. Porque depois disso já começa a parte de registro de candidatura, que é toda uma parte burocrática, aí a coisa já começa a ficar mais engessada, né? Já começa a ficar mais engessada. Mas o que eu queria falar para vocês era isso hoje, né? Como eu falei, tá lá na CBN Goiânia a minha entrevista hoje às 9 da manhã, falando o que poderia acontecer na hora do almoço, e agora vim aqui ao vivo para falar para vocês, a partir do que aconteceu na hora do almoço, como é que eu enxergo esse cenário político goianiense, né? Como é que eu estou entendendo as movimentações que podem acontecer, os players que podem ganhar mais visibilidade e aqueles que, sinceramente, estão aí para fazer o jogo de 2022, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, manda agora, porque senão eu vou dar por encerrada a nossa conversa, que eu acho que já explanei tudo o que eu queria explanar para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, aqui nas minhas anotações era isso. Pessoas, alguém com alguma questão? Estamos tranquilos? Bom, pessoal, então já que está todo mundo em paz, só lembrar, tá? Quinta-feira, 22 horas, lá no YouTube, no meu canal no YouTube, tem Quem Disse Professor. Eu ainda não defini o livro, vou definir hoje à noite ou amanhã de manhã e aviso para vocês, posto aqui no Instagram qual vai ser o livro da semana. Para quem não me conhece ainda, caiu de paraquedas aqui na live, ou para quem me conhece só aqui no Instagram,
Lá no YouTube eu tenho um canal, tá? youtube.com/mmarinhomkt. Neste canal eu tenho 2 projetos. Um às quintas-feiras, chamado Quem Disse Professor, onde eu pego um livro que eu gostei de ter lido na área da comunicação, da sociologia, da ciência política, e vou comentar alguns trechos, né? Vou comentar a respeito daquilo que eu entendo que pode nos ajudar a entender o atual contexto em que vivemos. Tá? Isso acontece às quintas-feiras, 22 horas, é ao vivo. Vocês podem interagir comigo, dar sua opinião, jogar pergunta. Estamos lá à disposição às 22 horas, quinta-feira. E às sextas-feiras, às 19h30, tem a live de sexta, que é onde eu converso sempre com alguém bem interessante, com muito conhecimento, com alguma pesquisa, que atua praticamente na pesquisa ou na ciência política, ou na comunicação, ou da própria política partidária. Então sempre uma conversa muito bacana para poder entender de fato outras visões, para absorver outras formas de entender aí o complexo jogo político e comunicacional, tá bom? Quinta-feira, então, agora dessa semana, 22 horas lá no YouTube. A sexta-feira eu tô pensando se vai rolar, porque minha senhora tem um compromisso no mesmo horário e eu, como um pai que se preza, vou cuidar da minha cria. Então talvez eu não faça a live de sexta essa semana exclusivamente, mas a de quinta tá confirmada. Tá legal? A gente se fala na quinta-feira, então, lá no YouTube e continuamos nos falando aqui pelo Instagram e principalmente no Twitter. Se você que tá me vendo gosta de política, debate política e não tá no Twitter, você tá perdido no rolê. Honestamente, você tá perdido no rolê. Tá legal? Gente, uma excelente noite. Obrigado pela audiência de vocês. Qualquer questão, manda aí que assim que possível eu respondo. Tá bom? Grande abraço.